paz do Senhor, amados, que bom estar com vocês mais essa sexta-feira na presença do Senhor. E eu te convido a, junto comigo, mergulhar no livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do 1 ao 14. Mas antes de fazer essa leitura, eu gostaria de te convidar, porque lendo e pesquisando, eu li numa das Bíblias que eu estava estudando, uma parte interessante que eu queria passar nessa introdução. Por quê? Semana passada nós havíamos terminado as 7 cartas da Ásia Menor, e nós entramos no capítulo 4, que falava sobre o trono, a visão do trono de Deus. Mas eu gostaria de hoje partilhar o que eu encontrei numa das Bíblias que eu achei muito interessante. Eu vou estar lendo esses pontos, porque o capítulo 4 e o 5, eles se entrelaçam. E o que está escrito lá é o seguinte: os capítulos 4 e 5 são o centro do livro de Apocalipse. No capítulo 4, que lemos sexta passada, João vê Deus no seu trono. E no capítulo 5, ele vê Jesus no trono de Deus. E aí a gente vai ver que estão interligados em alguns aspectos importantes. O primeiro, para os estudiosos da teologia, a expressão trono de Deus, que é usada em ambos os capítulos, ela traz em si os seguintes conceitos. Existe um Deus exaltado e majestoso que está assentado no trono. Deus tem poder sobre todo o universo e reina sobre ele. Ele planejou o universo e toda a história da humanidade. Deus é a fonte da verdade e da revelação. Existe esperança, pois Deus, o Criador, é fonte de todo o bem. Aleluia! Você que concorda comigo e com a palavra, diga amém. Aleluia! Segundo ponto importante, existem muitas referências bíblicas ao fato de Deus ter estabelecido um trono, de onde opera com justiça e bondade. No Antigo Testamento, vários profetas declararam isso. Isaías, no capítulo 6, ele vê, e a visão dele é a visão do trono de Deus. Ezequiel 1, ele também vê o trono. E Daniel 7, 9, vai dizer assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, suas vestes brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. Seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. É uma visão celestial do trono de Deus, que foi vista por Daniel e por muitos profetas. Terceiro ponto, a palavra trono, ela aparece 38 vezes em Apocalipse e significa o governo de Deus sobre o universo. O trono de Deus é o centro de toda a eternidade. Amém? No trono, é o quarto ponto, havia alguém sentado. E um indivíduo, daí, mais uma vez, nós entendemos que Deus é uma pessoa. É a primeira pessoa da Trindade. Um ser vivo, pessoal, ativo, que existe desde sempre. Deus realiza sua vontade em benefício da sua criação. Deus opera e governa a favor de nós. No ponto 5 de importância, o capítulo 4 fala de uma porta aberta no céu. Nós falamos isso sexta passada. E Jesus, em João, ele se auto-identifica como a porta. Ele é a porta estreita, o caminho estreito. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a porta do aprisco, a porta das ovelhas. Jesus é a porta que é capaz de romper as barreiras do mundo material e nos achegar a Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus é o Redentor e ele vive, ele venceu a morte, ele nos fez vitorioso, porque ele morreu, morte de cruz, e pagou os nossos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, por isso é que o sexto ponto importante vai falar sobre jaspe, sardônio, esmeralda, que foi falado no capítulo 4, que é o brilho da luz. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, nós falamos isso semana passada. Tudo que se viu de pessoa, a majestosa soberania de Deus
foram polidos reflexos da sua majestade. Deus, ele só permitiu que Moisés visse a sua glória passar. Então, o salmista do Salmo 104:2 diz que ele está sempre coberto de luz. E então João vai declarar essa pessoa da Trindade como o aspecto de luz de pedras preciosas. Por quê? Porque o jaspe, ele vai significar a santidade de Deus. E o sardônio, a redenção de Deus sobre a humanidade. O amor de Deus que nos trouxe o Redentor Jesus, que é a luz do mundo. Lá em João, o Senhor vai declarar, através do evangelista João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é a luz do mundo, e aquele que está em Cristo não está nas trevas, porque o mundo jaz em trevas, mas ele é a luz que clareia todo o universo, toda a história, a nossa vida. E o ponto 7 de importância é que os 24 anciãos, vai falar, esses anciãos, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, têm o propósito de edificar a igreja. A palavra ancião significa presbítero, e é aquele, em todas as culturas, que pela experiência e sabedoria acumulada é convocado para orientar e liderar tanto um povo, quanto a cidade, quanto a organização ou a igreja. Então, é para isso que é chamado os anciãos. E no capítulo 5, que é o 8º ponto, nós lemos e vimos que na mão direita, do que estava sentado havia 7 selos. E que todo o capítulo 5, do 1 ao 14, vai estar dizendo que eles cantavam um novo cântico, todos os povos, tribos e nações. O texto claramente vai se referir a Jesus como o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. E o ponto 9 vai nos falar dos selos que representam os males da humanidade. As trombetas representam as advertências divinas e as taças representam os juízos divinos. O conteúdo dos selos não pode ser colocado apenas num determinado período. Eles expressam o controle absoluto de Cristo sobre toda a história da humanidade. Se o livro permanecesse selado, não haveria o controle de Cristo sobre o universo. E esse capítulo vai dizer que o Cordeiro, que se assenta no trono, ele pega o livro da mão do próprio Deus, da mão direita, e ele abre os selos. Jesus abriu os selos. E isso está lá no verso 4. Jesus, ele representa, ele é o leão da tribo de Judá. E isso está em Filipenses 2, de 10 a 11. Há um paralelo do texto de Apocalipse 5, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele é o único digno de abrir o selo. O nome dele está acima de todo nome. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade que nos liberta e que nos traz, no último ponto que eu vou deixar nessa introdução, nos traz a nova canção. Fala que, nessa nova canção, compraste para Deus, que está lá no verso 9, e esta expressão é uma clara alusão da morte de Jesus, que livrou-nos dos nossos pecados, que nos levou a fazer parte do povo de Deus. Olha que notícia maravilhosa! Toda a humanidade reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus, que morreu e nos comprou com o seu sangue. A Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Aleluia. Amém. E nessa hora, amados,
Agora sim, eu te peço para voltar aqui na Bíblia. Nós vamos estar lendo os versículos e comentando rapidamente um pouquinho mais sobre eles, amém? Eu achei muito interessante aquela introdução dada em uma Bíblia e eu gostaria de ter compartilhado com os irmãos e que você possa ouvir de novo, estudar os textos que está falando. Mas agora vamos ler capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1. A palavra diz: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Bom, Ezequiel 2, de 9 a 10, vai falar: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Na verdade, um rolo, como eram os livros da antiguidade, normalmente os testamentos eram testificados por 7 pessoas e 7 selos, entende? Então, para ser parte do testamento, do Antigo Testamento, era preciso ter 7 pessoas que testificassem aquela palavra, e era guardado por 7 selos. E os selos eram usados para que fosse evitada a leitura, que não era autorizada de uma carta. Em geral, o selo era feito de cera, e sobre o qual se imprimia o símbolo ou brasão, normalmente com o anel do Senhor, que selava, o anel do imperador, o anel do rei. E aqui os selos representam o plano oculto de Deus, o ser que vai revelar o plano para a história da humanidade, como é revelado na abertura dos selos. Então, até João ver, ele está vendo que a história, o plano salvífico, está guardado. E esses são 7 selos que guardam a história do plano salvífico de Deus. Isso no verso 1. E ele continua dizendo, verso 2: Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? É uma pergunta que o anjo faz. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro que estava na mão direita de Deus não podia ser aberto por ninguém. E o versículo 4 diz que com isso, quando João vê, ele diz: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava. E o versículo 5 vai dizer: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Um dos anciãos, um dos presbíteros, um daqueles que é chamado a direcionar a igreja, vai dizer para João: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, que está lá em Gênesis 49, de 9 a 10. Judá é leãozinho da tribo de Judá. Da presa subsiste, filho meu, os povos o obedecerão. Isso está lá em Gênesis 49, de 9 a 10. E Isaías 11, 1 vai dizer que do tronco de Jessé sairá o rebento, e de sua raiz o renovo. De quem está sendo dito aqui? Jesus. Ele é o Messias. Foi proclamado o Messias, a raiz da tribo de Jessé, da tribo de Davi, de Judá, o renovo, o leão da tribo de Judá. Amém? O Messias, que está lá em Gênesis 49, de 8 a 10. A raiz de Davi, que está lá em Isaías 11, de 1 a 10. Do tronco de Jessé, aquele que venceu a morte, cumpre toda a revelação do Antigo Testamento. A posição de Jesus como segunda pessoa da Trindade, porque ele não é ressaltada nesse texto de Apocalipse 5. Aqui, o fato que detém a importância é ele ter sofrido e triunfado como Messias. Deixa claro que o leão da tribo de Judá é um título messiânico,
Enquanto a designação da raiz de Davi, que se encontra também em Romanos 15:12, onde fala que a raiz de Jessé, nele os gentios esperariam, porque ele viria para salvar os gentios, para governar os gentios, indica que o rei messiânico seria descendente do rei Davi. Então, o Cristo que Paulo vai apontar lá em Romanos 15:12, usa esses dois títulos aqui em Apocalipse para se referir a si mesmo. Amém? Então, Apocalipse 5:5 deixa claro isso. E Apocalipse 5:6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Amém. Que está lá em Isaías 53:7. Palavra do Senhor, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Isso também está em Zacarias 4:10. E é uma palavra tremenda. O cordeiro tem um significado especial no Antigo Testamento. Nós sabemos que no Êxodo, Deus passou no meio do Egito e matou os primogênitos dos egípcios, mas de todas as famílias que passaram o sangue do cordeiro, cordeiro novo, cordeiro perfeito, pequeno, novo, cordeiro sem defeito algum, foi morto. E como sacrifício, o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. Isso está lá em Êxodo 12:13. E esse acontecimento é lembrado pelo povo de Israel em toda a Páscoa como sacrifício do Cordeiro Pascal. E João Batista declara lá em João 1:29, esse é o Cordeiro de Deus. Ele declara a respeito de Jesus Cristo. E Pedro também diz que Jesus é o Cordeiro sem defeito, que obteve a salvação para todo que nele crê. Está lá em 1 Pedro 1:19. Então, Jesus é esse Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, que se deu por nós. O sacrifício do Cordeiro, por isso, ele é o único digno de abrir o selo. Ele é o Messias, aquele que venceu a morte, aquele que vive e reina, mas que padeceu, que morreu como Cordeiro, e por isso ele pode abrir o selo. Versículo 7 vai dizer: veio, pois, e tomou o livro, esse Cordeiro, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Amém? Ele tomou. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheio de incensos, que são as orações dos santos. Aleluia! E eles então declaram: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquele cântico: digno é o Cordeiro de abrir o livro, digno é o Cordeiro, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro da visão de João, e aí a gente vai explicar, tem 7 chifres. Não é para você ficar apavorado imaginando um cordeiro com 7 chifres, mas é entender que os 7 chifres e 7 olhos, o que isso significa? No Antigo Testamento, o chifre é símbolo comum de força. É isso que significa. Deuteronômio 33:17 e o Salmo 18:2 vai falar sobre isso. Os 7 chifres representam a plenitude do poder do Cordeiro. Em Apocalipse 6, os 7 olhos retratam o seu conhecimento. Tudo ele vê, tudo ele sabe.
o discernimento perfeito que está lá em Zacarias 4:10. Os olhos do Cordeiro também são identificados como os 7 Espíritos de Deus, que nós vamos ver no próximo capítulo 6, do versículo 6, lá de Apocalipse, e que já vimos no capítulo 2 também, a respeito dos 7 Espíritos de Deus, porque o 7 é o número da perfeição, e a palavra no Antigo Testamento referia-se a os 7 Espíritos lá em Isaías: espírito de sabedoria, espírito de governo, espírito de conserto, os 7 Espíritos, o Espírito Santo, os olhos do Cordeiro. Então tem a ver com a figura que João simboliza, o relacionamento entre Cristo e o Espírito Santo, que se encontra também em João 15:26. Apocalipse 6, de 9 a 10, vai dizer: milhões e milhões de milhares. E essa maneira de dizer é uma forma retórica de identificar o número infinitamente grande de pessoas que o poder de Deus irá salvar, governar, apacentar, ser Senhor. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Essa é a palavra de governo de Deus para a nossa história, que se encontra em Daniel 7, no capítulo 7, versículo 10, em Hebreus 12, 22 e Apocalipse 11, capítulo 5, versículo 11, que vai dizer: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e de milhares e milhares. Aleluia! E a palavra diz ainda, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, os 4 que representam o poder, a sabedoria, a força, que representa o Amém, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Também os anciãos, que representam a liderança do governo, prostraram-se e adoraram. Adoraram a quem? Ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ao Messias. Amados, eu te convido a adorar. Sabe, nós estamos vivendo tempo de pandemia, mas eu te convido a adorar. Adore o Senhor nessa hora. Adore. Declare a Ele o poder, a honra e a glória. Se prostre diante da majestade. Senhor Deus, sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Dias, Senhor, de grande luta, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E nós queremos colocar esse retorno da igreja ao templo, aqueles que puderem, e os que não puderem, Senhor, vão estar prostrados com os 24 anciãos, com os seres viventes, com todo ser angelical e todo poder, honra e glória dado ao Cordeiro, porque Ele já estabeleceu a vitória. A vitória é daquele que se assenta no trono, e a Ele seja dada a honra e a glória, porque Ele está à direita de Deus Pai, e há de vir para buscar a sua noiva. E quando Ele vier, Ele é aquele que já abriu o selo
porque isso está declarado e tudo que está declarado na tua palavra é verdade. Assim sobre nós a palavra que diz que o Senhor vem, e é nele que esperamos, e todos os selos que se abrirem vão trazer revelação de tudo que o Senhor determinou sobre a humanidade. Mas nós cremos que o Senhor é dado todo o governo ao príncipe da paz, ao Messias, aquele que virá governar sobre a terra. E eu entrego a minha vida, a minha casa e a casa de cada irmão que, como eu, crê e te adora, Senhor, e declara: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Toda a criação se prostra ante a tua glória. Não é tempo, não há tempo, é em tempo e fora de tempo. As súplicas estão diante do trono e o Espírito geme e ele leva nossa súplica. Por isso eu creio que o Senhor já estabeleceu ao longo do tempo a verdade de todo aquele que te adora. Receba a nossa adoração e receba a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que era, que é e que há de vir. Que Deus nos encha do seu poder, da sua unção. Aleluia, aleluia. Shalom.